80% a 86% das pessoas admitiram já ter cometido alguma traição. Mas o que de fato acontece no cérebro das pessoas no momento em que elas fazem isso? Como é que alguém que diz que ama consegue trair? Para responder isso, pesquisadores de um estudo colocaram homens e mulheres para imaginar uma traição enquanto eles monitoravam a atividade cerebral deles. O resultado foi que não existe um padrão único que é seguido. Na verdade, o cérebro do homem e o da mulher reagem por caminhos completamente diferentes diante dessa situação. O seu cérebro não foi feito para te ajudar a tomar decisão no calor do momento. Ele foi feito para buscar recompensa. Aquelas coisas que demandam pouca energia e que são prazerosas. Então, quando alguém recebe atenção, validação ou sente aquela atração por uma pessoa nova, o cérebro liga o seu modo de recompensa. Porque é aquilo. Receber um elogio é bom, mas ganhar uma coisa que você queria muito é melhor ainda. O cérebro fica viciado nisso e te empurra para buscar essa sensação de novo. O problema é que, nessa hora, sua mente ignora tudo. O contexto, o compromisso que você assumiu e, principalmente, ignora o amor que você sente pelo seu parceiro. E é aí que mora um dos grandes erros sobre a justificativa da traição. Aquela ideia de que, se a pessoa traiu, é porque não amava mais. Talvez você até pense aí do outro lado. Mas se a mente de todo mundo funciona assim, por que nem todo mundo trai? Porque existe um segundo fator nessa equação, e esse fator mora numa área específica do seu cérebro. É aquela região responsável pelo planejamento, pela avaliação de consequências e pelo controle dos seus impulsos. É esse freio que segura o sistema de recompensa, e é ele que diz: olha, isso até parece bom agora, mas o custo disso lá na frente vai ser alto demais. O grande problema é que esse freio não funciona igual para todo mundo e nem funciona do mesmo jeito em todas as situações. Por exemplo, quem tem uma baixa capacidade de se controlar acaba ficando com esse freio prejudicado e na hora de decidir determinadas coisas, como ignorar aquela atração por outra pessoa, fica cada vez mais difícil e a atitude de trair acontece bem antes do pensamento de caramba, eu não posso fazer isso. A traição por impulso funciona assim, pela falta de autocontrole e da regulação emocional que a pessoa não tem. Isso costuma ficar ainda pior em situações específicas do dia a dia, como fases do estresse prolongado, perdas difíceis, aperto financeiro ou quando já existe um distanciamento emocional guardado dentro de casa. Nesses momentos, esse freio racional fica ainda mais comprometido. E aí acontece aquilo que você já conhece. A pessoa simplesmente age. Depois pensa no que fez e, no fim, tenta justificar o injustificável. O estudo que colocou homens e mulheres para imaginar uma traição mostrou que, no momento em que elas pensavam sobre isso, o cérebro de todo mundo acendia exatamente na mesma região ligada à atenção. O que levou eles a concluírem que a traição não é um detalhezinho que passa batido. O cérebro, nesse momento, para tudo o que está fazendo e foca somente nisso. Até aí, o processo é igual para todo mundo, mas é no passo seguinte que os caminhos se separam. No cérebro dos homens, o que dispara mais forte mediante ao pensamento de trair são as áreas ligadas ao alerta e ao instinto. Aquela parte que reage antes mesmo de você pensar, tipo, o susto que você toma antes de entender o que de fato aconteceu. E durante o processo, quanto mais ciúmes os homens relatavam sentir, mais acendia uma região ligada às emoções intensas. Já no cérebro das mulheres, a reação foi diferente. Nelas, acende mais forte uma região ligada à leitura social, que é a parte que a gente usa para interpretar intenções e para sentir aceitação ou rejeição do outro. Então, olha só a diferença. Enquanto o cérebro do homem reage no susto e no alerta, o cérebro da mulher reage pensando: o que isso significa sobre mim? O que isso diz sobre o meu lugar e sobre o meu eu estar sendo deixada de lado? Isso nos mostra que o cérebro da mulher é muito mais sensível para sentir a rejeição que vem atrelada à traição.
E para a gente entender ainda mais o que leva alguém a chegar nesse ponto, precisamos descer uma camada mais fundo e falar das bagagens emocionais e principalmente dos traumas que a gente carrega. Pessoas que vivenciaram traumas na infância como abandono, rejeição, muita instabilidade em casa, acabam desenvolvendo defesas que ficam guardadas na mente. Além disso, elas ficam com o sistema de recompensa hipersensível e com o freio de tomada de decisão prejudicado. E aí, o cérebro delas aprende a regra de que, se eu me entregar para alguém, isso pode doer. E se eu depender de alguém, isso pode ser perigoso, então é melhor eu sempre ter uma saída. Na vida adulta, isso costuma virar 2 padrões dentro dos relacionamentos. O primeiro é o daquela pessoa que ama, mas vive com a sensação constante de que não é suficiente e de que pode ser deixada para trás a qualquer momento. Por ter essa insegurança, quando alguém de fora aparece oferecendo atenção ou validação, a mente dela reage de um jeito diferente, porque aquilo parece preencher um desejo emocional antigo, muito maior do que o relacionamento atual dela pode estar trazendo. O segundo é o daquela pessoa que até ama, mas tem pavor da intimidade. Aí, para se proteger, ela mesma começa a se afastar do parceiro, sabota o relacionamento e passa a buscar outras pessoas de fora. E o mais interessante nesse padrão é que ela não faz isso necessariamente por atração física, mas sim para não sentir que depende de uma pessoa só. É uma rota totalmente inconsciente, criada pela nossa cabeça para garantir que a pessoa tenha sempre uma rota de fuga disponível se as coisas ficarem mais sérias. O que esses 2 casos têm em comum é que a traição não nasce de um excesso de desejo, ela nasce de um vazio e de uma tentativa desajeitada de se proteger do medo de amar e de ser abandonado de novo. Então, você entende o nível de complexidade que um assunto como esse exige? Pois é, mas infelizmente é isso que a maioria das conversas rasas sobre traição ignora por aí. Então, o que fazer com isso tudo? Se você foi a pessoa que tomou essa atitude e genuinamente não entende por que isso aconteceu, mesmo amando o seu parceiro, a pergunta que importa agora não seria como que eu peço perdão? Ela é outra, como: o que pode existir na minha história, no meu padrão emocional, que tornou esse comportamento possível? Fazer essa autorreflexão é fundamental, porque sem olhar para dentro, a tendência é repetir o mesmo erro. Agora, se foi você quem sofreu a traição e fica se perguntando se o outro realmente te amava, a resposta mais honesta é: provavelmente sim. E a gente sabe que isso não resolve a dor. Mas a verdade é que o sentimento de amor e a capacidade de manter um compromisso funcionam em lugares totalmente diferentes na nossa cabeça. Porque, como você viu, a pessoa pode sim ter um sentimento verdadeiro por você e, ao mesmo tempo, não ter o menor controle sobre os próprios impulsos. Ouvir isso não te obriga a aceitar e nem a desculpar o que aconteceu, mas significa que a partir de agora, você pode fazer as suas escolhas com mais clareza. Se você está dentro de um relacionamento agora e começou a reparar nos seus próprios impulsos, naqueles momentos em que sente atração por alguém ou em que a atenção de outra pessoa parece mais intensa do que a do seu parceiro, esse é o momento de investigar o que pode estar por trás disso. Você não precisa engolir, mascarar ou ignorar o que está sentindo, mas se questione. O que essa atração está tentando te dizer sobre o que falta na sua relação? E o que ela diz sobre o que falta sobre você? Entenda uma coisa: o cérebro de quem trai não é um cérebro diferente do seu. A diferença entre quem cede ao impulso e quem consegue segurar suas atitudes está no autoconhecimento e na capacidade de perceber esse mecanismo funcionando antes que ele vire uma atitude. E claro, isso não é algo que você aprende do dia para a noite. É um processo e você também precisa validar isso. Se você acompanhou essa reflexão até aqui, é porque ela faz sentido para você. Porque talvez você não queira entender somente o comportamento dos outros, mas também o seu. E é para isso que o reservatório de dopamina existe,
para te dar ferramentas práticas, para entender de verdade como a sua mente funciona nas suas decisões, nos seus relacionamentos e naqueles padrões que insistem em se repetir na sua vida. O link para conhecer e fazer parte da comunidade está aqui embaixo, na descrição, ou nesse QR Code que está aparecendo na tela. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo e não se esqueça do like e de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!